os livros históricos. Livros históricos. Josué. O livro de Josué. O nome primitivo de Josué era Oséias, que em hebraico significa Jeová é a salvação. Mas Moisés mudou esse nome para Yoshua, que significa Josué, que em grego é Iessos, como está na Septuaginta. Os judeus usavam o nome de Yeshua para identificar o nome do Senhor Jesus ainda hoje. Autoria. A tradição dos rabinos atribui a autoria deste livro ao próprio Josué. Mas não há evidência textual que confirme o nome do autor, a não ser o fato de Josué, que escreveu sua despedida. Josué, capítulo 24, o verso 14 ao 27. As evidências internas mostram que o autor do livro foi participante dos fatos ali registrados. Josué 5:1. A tradição data a obra do meados ali de 1400 a.C. Conteúdo do livro de Josué. O título do livro consiste no nome de seu principal personagem. É a continuação histórica do Pentateuco. Josué capítulo 1, verso 1 e 2. O livro narra a conquista da terra prometida e apresenta claramente 3 partes distintas. A conquista de Canaã até o capítulo 12, a divisão das terras das tribos até o capítulo 22, e a parte que narra os últimos dias desse grande guerreiro de Israel, capítulo 23 e 24. Josué e o Novo Testamento. Em Josué temos a figura de Jesus como nosso general vencedor de todas as batalhas. Apocalipse 19. Essa de referência direta a Josué no Novo Testamento. Livro de Juízes. Os vizinhos de Israel. O trabalho de Josué consistiu em desmantelar as fortalezas dos cananeus, estabelecer as tribos em seus territórios e conquistar parcialmente a terra prometida. Deus havia dito a Moisés que essa conquista seria gradual. Êxodo 23, 27. Em razão de Canaã ter sido conquistada parcialmente, Israel teve de conviver com os vizinhos idólatras, que muitas vezes impeliram a apostasia. Conteúdo do livro de Juízes. O título do livro na Bíblia hebraica é Shofetim, e na Septuaginta é Kritai. Ambas as palavras significam juízes. O livro registra ao longo do ciclo da apostasia, de opressão e libertação de Israel. Os libertadores ocasionais que Deus levantou para livrar Israel dos seus opressores são conhecidos como os juízes de Israel. Esse círculo vicioso é descrito no livro de Juízes, nos seus primeiros 16 capítulos. Os capítulos finais registram a anarquia generalizada, em que Israel viveu mergulhado na profunda apostasia. Essa imparcialidade da Bíblia em relatar as coisas más, e não somente as boas do povo de Deus, é uma das evidências de sua origem divina. Autoria do livro de Juízes. Sua autoria é atribuída a Samuel pela tradição rabínica, após a coroação de Saul, que ocorreu por volta do ano 1050 a.C. Pois o livro afirma que os fatos aconteceram num período anterior, quando não havia rei em Israel, antes da conquista de Jerusalém, por Davi e seus homens. No sentido espiritual, a frase "não havia rei em Israel" é uma advertência de fracasso na certa para aqueles que na igreja que não tem um rei sobre si, não obedece a ninguém, não tem norma de conduta cristã, e faz o que lhe
quiser. Tudo porque são autônomos livres, mas há uma falsa liberdade que os escraviza, como diz 2 Pedro 2,19. Juízes no Novo Testamento. No juiz temos a figura de Jesus como nosso perfeito e real libertador. João 8,32. O livro é citado no Novo Testamento. O terçoário de nossa lição é o capítulo 10 de Juízes, uma referência. Livro de Ruth, sua posição no cânon judaico. O nome hebraico Ruth é uma corruptela da palavra moabita Ruth, que significa amizade, associação. No cânon judaico, sua classificação está entre os hagiógrafos. É o primeiro livro de Megilot, os 5 rolos, que eram lidos na festa de Pentecostes. O evento nele é registrado individualmente da época dos juízes. Capítulo 1. Sua autoria é anônima e foi escrito na época de Davi, pois seu nome aparece no livro, capítulo 4, versos 17 e 22. A tradição dos rabinos atribui o livro a Samuel. Conteúdo do livro de Ruth. São 4 capítulos que registram a história da família de Elimelec e sua imigração para Moab. Narra a edificante história de uma moça moabita que se tornou nora de Noemi e que veio habitar em Israel, juntamente com a sua sogra, quando ambas ficaram viúvas. Boaz, o parente redentor. Ruth 4, versos 4 a 11. Se casa com Ruth e assim ingressou na família israelita. O propósito do livro de Ruth é mostrar que Deus não faz acepção de pessoas, visto que uma estrangeira foi aceita na comunidade de Israel, e registrar os antepassados do rei Davi. Ruth aparece na genealogia de Jesus. Mateus 1, verso 5. Os livros de Samuel. Um só livro no princípio. No cânon judaico, esses 2 livros são chamados de Samuel, nome do grande líder, sacerdote, juiz e profeta de Israel. Seu nome em hebraico é Samuel, que significa ouvido por Deus. Os 2 livros de Samuel e dos reis eram um princípio, um só livro. Os 2 de Samuel são chamados de primeiro e segundo reis. E dos reis são chamados de terceiro e quarto reis na Septuaginta. A divisão desses livros veio da Septuaginta, por causa do seu grande volume quando foram traduzidos para o idioma grego. Autoria do livro de Samuel. Samuel, Natan, Gad escreveram a história do rei Davi. 1 Crônicas 29. Com base nessa passagem bíblica, podemos afirmar, amados, que Samuel escreveu os primeiros capítulos de 1 Samuel. E o restante do livro são lavra registrado de Natan, de Gad. Mas a redação final é o período do reino de Judá. 1 Samuel 27, 6. Conteúdo do livro de Samuel. 1 Samuel narra os últimos dias de Juízes. A história dele vai do capítulo 5 e judicatura de Samuel até o capítulo 12, que termina logo após a coroação de Saul. O rei Saul falou repetidamente quanto às ordens divinas, e Deus mandou Samuel ungir a Davi, rei de Israel, em seu lugar. A partir do capítulo 16, Davi passa a ocupar a página desse livro. Os grandes eventos do livro são a instituição da monarquia, capítulo 10, a escolha de Davi para reinar sobre Israel, capítulo 16, e vitória de Davi sobre Golias, capítulo 17. O segundo livro começa com a coroação de Davi e registra seus 40 anos de reinado. Nesse livro está relatado a heróica conquista de Jerusalém por Davi.
Essa cidade satélite estava nucleada por uma inexpugnável fortaleza inimiga chamada de Jebus. Segundo Samuel 5. Profecias messiânicas. O livro de Samuel são citados no Novo Testamento. Segundo Samuel revela a primeira vez que o Messias viria a descendência de Davi. Capítulo 7, 16. A partir dessa profecia, o conceito de Messias ser descendente de Davi se expandiu nos Salmos e nos Profetas. Cumpriu-se no Novo Testamento. Romanos, capítulo 1 e o verso 3. Os livros de Reis. Autoria. Sua autoria é acreditada ao profeta Jeremias, mas o livro termina mencionando o reinado de Evil-Merodach, sucessor de Nabucodonosor, que reinou em 561 a 559 a.C., segundo Reis 25-27, posterior à morte de Jeremias. Outros profetas escreveram a parte final do livro. Seu título no cânon judaico é Melachim, que significa reis. Na Septuaginta, Basileon, que significa reinos. Conteúdo dos livros dos reis. Trata-se de um registro histórico da monarquia de Israel que começou com Davi, já idoso, às vésperas da coroação de Salomão, e termina com o cativeiro de Judá. O primeiro livro narra o reinado de Salomão e a divisão do reino em dois, após a sua morte, por causa de seus pecados. A partir do capítulo 12, se detém no registro do reino do norte. O reino de Judá aparece nos eventos ligados ao reino de Israel. O segundo livro de Reis é a sequência narrativa do livro anterior. Então, o segundo Reis é uma continuação. A partir do capítulo 17, a narrativa se concentra no reino do sul, em virtude do seu cativeiro assírio, do reino do norte. Aparece também o ministério dos profetas, Elias, Eliseu, literários, como no caso de Jonas, Isaías, Jeremias e outros. No Novo Testamento, sobre o livro de Reis, com os livros de Samuel e Reis, é citado largamente no Novo Testamento. O Senhor Jesus citou a passagem de Naamã, que foi curado de lepra, e Elias, mulher de Serepta,